Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu não ia gravar, né? Mas eu não ia gravar essa semana por causa de algumas mudanças que houve na minha rotina nessa semana. Mas eu tive um tempinho aqui livre, então eu resolvi gravar, tá? Então eu peguei um assunto aqui que estava mais fácil para mim responder, tá? Que é um assunto a respeito do comentário dos irmãos. Então esse vídeo vai ser para responder os comentários de alguns irmãos aqui do canal do YouTube, tá? O primeiro comentário que eu quero responder é um irmão que pergunta sobre o pastor Elder Luemba, tá? É o irmão, deixa eu ver aqui o nome do irmão que perguntou. O irmão José Roberto. Então, assim, gente, eu não conhecia esse pastor, né? Eu vou tentar ser breve. O que acontece? O brasileiro, ele tá muito, como que você, muito presente na internet, principalmente na produção de conteúdo para entretenimento, tá? Então, a presença do brasileiro na internet, ela é muito grande, tá? Os brasileiros são um dos povos que mais usam a internet. O que acontece, né? Eu tô falando isso, gente, que eu pesquisei, né? O tempo que eu tô vivendo aqui no Uruguai, eu segui bastante estrangeiros, né? Segui bastante brasileiros que vivem fora do Brasil, para comparar as dificuldades que tem, né? Que esses estrangeiros, esses brasileiros vivem nesses outros países. Também segui bastante estrangeiros que vivem no Brasil, para poder comparar as dificuldades que um estrangeiro passa, né? Tanto o estrangeiro que vai para o Brasil, como o estrangeiro brasileiro que vai para outros países. Então, durante bastante tempo, eu segui vários russos, franceses, aqui no YouTube, né? Fui inscrita americanos, eu segui várias pessoas como que eu vou dizer assim, de certa forma, saíram dos seus países para viver em outro país, tá? E o que acontece, né? Como eu falei para vocês, o brasileiro ele tá muito na internet, ele tá muito assim presente na internet. Muitos estrangeiros começaram a produzir conteúdos focados no brasileiro. Por quê? Porque aquilo que eu falei, o brasileiro está muito na internet. Então, esses conteúdos produzidos especificamente para os brasileiros, eles dão muita audiência. Então, muitos estrangeiros também que aprenderam a falar português, às vezes pelo Duolingo, né? Às vezes aprendeu estudando uma coisa num aplicativo aqui, um aplicativo ali, aprendeu a falar português e começaram a fazer conteúdos em português especificamente para os brasileiros, tá? E muitos mesmo, gente, tanto europeus, né, ali da Europa Central, como da parte nórdica da Europa, como também na Ásia, chineses, japoneses, coreanos, gente, muita gente. Se você pesquisar assim, você vai achar muita gente, muito estrangeiro fazendo, que aprendeu a falar português, fazendo conteúdos para brasileiros, porque conteúdos para brasileiros dá muito a visualização. E dando visualização, dá rendimento financeiro, tá? E o que acontece, né? Na África, começou de um tempo para cá, né? Tem poucos anos para cá começou também a produção de conteúdos de africanos focados no Brasil. Tanto é que eu sigo algumas páginas não, alguns canais no YouTube de africanos, né, que fazem conteúdos focados no Brasil. Eles falam muito sobre o Brasil, comparando as condições de vida do Brasil, que é um país pobre, né, vamos dizer assim, com países pobres da África. Então tem alguns, eu sigo porque eu gosto de ver e até para ajudar esses canais, né, já que a visualização ela dá algum rendimento financeiro para esses canais e geralmente esse pessoal que faz, esse pessoal da África que está fazendo vídeo, eles estão fazendo como uma forma para ganhar a vida, porque são países muito pobres. Então eles acabam conseguem acesso à internet, vão fazer vídeo para brasileiro que é o que está dando dinheiro agora, né? Então vão fazer vídeo para brasileiro. Então, em alguns canais eu até sigo para ajudar, entendeu? Tem alguns canais do povo de Moçambique, né? Alguns canais assim de africanos que eu sigo
Às vezes eu não olho os vídeos assim com muita frequência, uma vez ou outra, faz bastante tempo que eu não olho vídeos aqui no YouTube sobre algum canal que eu sou inscrita, de africano, mas de fato é que eles também estão produzindo conteúdos para brasileiros, assim como portugueses também, viu? Porque ontem eu vi um vídeo, né, de um português falando, reagindo a um outro vídeo de um outro português, e ele estava falando, né, o português que estava apresentando o vídeo, que estava reagindo o vídeo, os dois estavam falando da influência do português do Brasil sobre o português de Portugal. Então eles estavam falando e explicando justamente isso que eu estou falando, que o fato dos portugueses começarem a falar como os brasileiros falam, né, muitos portugueses estarem adotando a forma do brasileiro falar, é consequência de que os conteúdos na internet em língua portuguesa, em maioria, uma esmagadora maioria, vem de brasileiros. Então, quando os portugueses mais jovens eles vão procurar entrar na internet para consumir um conteúdo de entretenimento, e eles vão procurar em português, eles vão achar vídeos só de brasileiros, praticamente, porque vídeos de portugueses praticamente não tem. Então, isso tanto o português que estava reagindo ao vídeo, como o primeiro português que havia feito o primeiro vídeo, eles estavam falando a mesma coisa, que pelo fato dos brasileiros, eles terem a presença muito forte na internet, e os portugueses, quando vão consumir algum entretenimento no YouTube, principalmente, ou no TikTok, ou no Instagram, e esses conteúdos em português, eles serem feitos por brasileiros, os portugueses estão pegando o hábito de falar como os brasileiros. E a língua portuguesa lusa, que é o português falado em Portugal, ela está meio que sendo empurrada pelo português brasileiro, ela está sendo influenciada pelo português brasileiro. Então, dito isso, gente, eu quero falar para vocês que isso está acontecendo a mesma coisa com os povos africanos de língua portuguesa. Eles perceberam que fazer conteúdos para brasileiros dá visualizações. E dando visualizações gera rendimentos financeiros. Então, assim, tem um africano, que eu não sei de onde ele é, se eu não me engano, ele chama Mustafa. E eu sou inscrita no canal dele aqui no YouTube. Ele fala a respeito de bruxaria, de magia, dessas coisas assim. Eu me inscrevi no canal dele porque algumas coisas que ele fala eu acho interessante, mas nem tudo que ele fala eu levo em conta. Pelas minhas experiências, assim, né, que eu já vivi, tem coisas que ele fala que eu discordo, mas tem muitas coisas que ele fala que eu estou de acordo. Então eu sigo ele, de vez em quando eu olho o vídeo dele. Mas, em maioria, gente, esse pessoal que está aí, que fala que é pastor, que é profeta, africanos, tá? Que eles falam que são pastores, profetas, levitas. Eles estão aí, gente, com a finalidade de ter um rendimento financeiro. Porque, eu não estou julgando eles, né? Mas eles são de países pobres, que às vezes são lugares onde não tem emprego. E quando eles têm acesso à internet, eles veem ali uma forma de ganhar a vida. E às vezes até são cristãos. Então eles começam a produzir conteúdos para cristãos, né, focados no Brasil, muitas vezes. Tem até um profeta aí, que eu não me lembro o nome dele, que eu cheguei a ver, ele chegou a fazer uma profecia até para o Bolsonaro, para o Brasil, né, ele chegou a fazer umas profecias, eu não sei se é Caco, alguma coisa, mas eu cheguei a ver alguns vídeos dele. E, então, gente, mas eu quero dizer, gente, a maioria desses profetas, pastores e levitas africanos, eles não estão cumprindo o chamado de Deus. Deus não chamou eles para isso que eles estão fazendo, tá? A maioria deles estão aí porque eles, ainda que talvez todos eles, eu não sei, né, sejam cristãos, ainda que eles sejam cristãos, foi a forma que eles acharam de ganhar algum rendimento financeiro. Então, assim, gente, eu não aconselho estar seguindo esse tipo de pessoa, tá? Eu não aconselho porque às vezes a pessoa, mesmo ela sendo cristã, se ela está fazendo algo não pelo chamado, e sim porque ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo que ela gosta, que é servir a Deus, ela acaba
tendo muitas possibilidades de cair no erro e induzir pessoas ao erro, ainda que ela seja uma pessoa cristã, tá? Toda pessoa que ela entra para fazer uma obra, que entre aspas, ela diz que é para Deus, mas que aquela obra não faz parte do chamado dela, ela corre um grande risco de cair num erro grande e de levar outras pessoas a cair no erro. Então, eu não aconselho seguir essas pessoas, gente. Eu vou ser sincera com vocês, né? E esse pastor aí, vou falar para vocês, esse que o irmão perguntou, né? Que é o nome dele é o, deixa eu ver aqui de novo que eu já esqueci. É o Elder Luemba. Ele não é uma pessoa chamada por Deus para fazer o que ele está fazendo. Ele pode ter outro chamado, mas ele não foi chamado para fazer isso que ele está fazendo, tá? Não estou dizendo que ele é um satanista, que ele é um bruxo, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que ele não foi chamado para fazer isso que ele está fazendo. Às vezes o chamado dele é outro e ele está se ocupando com uma coisa que Deus não chamou ele para fazer. E se ele se ocupa com uma coisa, com algo, né, com uma tarefa que Deus não chamou ele para fazer, ele pode cair no erro. Então, eu entrei no canal dele, analisei alguns louvores que ele canta e eu vi que não são louvores, pelo menos os que eu analisei, não são louvores, tá, gente? Então, assim, eu não senti inspiração de Deus ali naquelas músicas, tá? Então, eu não aconselho, tá? Outra coisa que eu quero falar, voltando aqui, né? Continuando respondendo perguntas que os irmãos aqui me fizeram a respeito de determinadas pessoas. A irmã Roseli falou sobre a Anábia, né? A Anábia Apocalipse. Eu acredito que é da Anábia que ela tá falando. Gente, é complicado falar sobre isso. A Anábia, eu vou falar só o básico, tá? Não vou me aprofundar. Um tempo atrás eu tinha uma página no Instagram. Gente, desculpa, viu? Eu fico me coçando assim porque eu tenho muita coceira, viu? Hoje eu até lavei o cabelo porque eu não tava nem aguentando. Minha cabeça tava coçando tanto. E não só a cabeça, mas assim, os braços. Então eu tenho muita coceira. Então, vocês me veem assim, né? Eu acho que depois fica até chato no vídeo, mas às vezes eu não consigo segurar, tá? Não consigo me conter. Então, assim, voltando a falar da Anábia, né? A Anábia não é uma pessoa de confiança. Eu vou falar por quê. Primeiro, porque eu vi na página do Instagram dela, eu tinha uma página no Instagram que eu eliminei, deve ter uns 2, 3 meses, ou até menos, e alguém me falou, né, como ela tinha falado num vídeo que o anticristo era o Ali Khamenei, eu acho que é assim que pronuncia, né, aquele árabe lá que morreu, né, lá do Irã, o ditador lá do Irã, ela falou que esse homem era o anticristo, né, que era a principal autoridade do Irã, que é uma autoridade religiosa. E uma pessoa passou esse vídeo para mim olhar, que ela estava falando que esse homem era o anticristo. E eu falei assim, olha, na verdade eu nem falei nada. Na verdade, antes de falar, eu já entrei na página dela do Instagram e fui dar uma olhada nos vídeos dela, porque eu já sabia que aquilo não era de Deus. Só que às vezes pra gente falar para as pessoas, não basta só falar, a gente tem que mostrar uma prova, né? Então eu fui lá no canal dela e dei uma olhada na página dela do Instagram e dei uma olhada em vários vídeos dela. Em um determinado vídeo, eu vi ela falando que Deus curou ela do autismo, que ela era autista, que ela nasceu autista e que Deus havia curado ela do autismo. Depois, em outros vídeos, eu vi ela falando que ela tinha o autismo e que inclusive, ela estava andando com um cordão, né, que só pessoas autistas têm autorização para usar. E vi também ela indo para uma consulta terapêutica que todo autista tem que fazer. Então, eu fiquei pensando assim, aí eu falei com a pessoa que me mandou o vídeo, eu falei, olha, essa pessoa, ela não é digna de confiança, por quê? Porque em um determinado momento ela disse que Deus curou ela do autista, que ela foi autista e Deus curou ela do autismo. E em outro vídeo posterior, ela diz que é autista e ela anda com cordão. Gente, eu penso assim, se ela tivesse sido curada do autismo, ela não tinha necessidade de andar com cordão de autista. Ela não teria necessidade de fazer terapia para pessoas que são autistas, tá? E então, assim,
ela deu lá uma explicação, porque algumas pessoas questionaram ela, perguntaram para ela, ué, Anábia, você não falou que você tinha sido curada do autismo? Por que você fala que você ainda é autista? Aí ela deu uma desculpa lá, falando que Deus tinha curado ela, tirado algumas características do autismo e que tinha deixado algumas outras características do autismo. Então ela nunca ia ficar como uma pessoa comum. Ela ia ser curada do autismo, mas ela ia carregar algumas características de pessoas autistas. Então, só nesse ponto aí, gente, eu já vi contradição no que ela fala. Depois, teve também outros vídeos dela. Minha mão tá tremendo, gente, preciso trocar de mão. Teve outros vídeos dela, né, que... Aí teve esse vídeo do Ali Khamenei, que ela falou que ele era o anticristo. Isso antes do Ali Khamenei morrer. Ela falava que ele era o anticristo. E depois, esse ditador do Irã morreu. Ela continuou insistindo, dizendo que ele era o anticristo, que ele ia ressuscitar. E o homem não ressuscitou. Então, assim, isso pra mim já é suficiente, gente. Não dá pra você dar credibilidade pra uma pessoa que entra em contradições assim. E não são só essas contradições, não, viu? Depois, teve um certo dia que eu fui pesquisar sobre ela, até porque as pessoas às vezes me fazem perguntas, né? E eu fui pesquisar sobre ela e vi aí no canal e vi pessoas falando, né, a respeito dela, que ela antigamente, no passado, quando ela começou o canal no YouTube, ela tinha alguns ensinamentos diferentes dos ensinamentos que ela dá hoje. E eu vi um vídeo dela onde ela falou que os ensinamentos que ela dava antes não eram revelação da parte de Deus. Ela simplesmente copiava aquilo que outros pregadores falavam e depois se repetia e ia ganhando visualizações com isso. Então, não é uma pessoa para se confiar, gente. Não é uma pessoa para ter confiança. E assim, e tem coisas que ela falou que são até pesadas, que eu não quero dizer aqui nesse vídeo, tá? Assim, é sobre ela ter falado que quem... Não vou falar, gente. Isso é sobre o anticristo, porque ela afirmava que o Ali Khamenei era o anticristo e quem falava o contrário dela era coisa que não vinha de Deus, né? Eu não quero falar porque são coisas pesadas. Então, assim, essas falas dela já, assim, já mostram que, assim, também não vou dizer que ela é bruxa, que ela é satanista, não acho que ela seja. Eu só acho que ela é uma pessoa que não tem a cabeça no lugar. Também não tô falando que ela é doida. Eu tô falando que ela tem a cabeça confusa. É isso que eu quero dizer. Ela tem a cabeça, assim, confusa e ela faz muita confusão, mistura algumas coisas e não é uma pessoa para dar crédito, tá? Aproveitando este vídeo, eu quero falar sobre algumas pessoas que eu já queria falar já há algum tempo, por causa de algumas coisas que estão acontecendo aqui na internet, mas eu não achei um momento propício. Mas já que eu estou falando da Anábia, que pediram para falar da Anábia e desse outro pastor africano, eu vou falar sobre essas outras duas pessoas. Uma das pessoas que eu queria falar, gente, é sobre a pastora Nadir, né? Eu falei dela aqui, né? A pastora Nadir, ela é uma pessoa, né, que foi chamada para fazer esse trabalho que ela faz no YouTube. Ela foi chamada por Deus, tá? Gente, o fato de uma pessoa ser chamada para fazer um trabalho não quer dizer que a pessoa foi aprovada, tá? Quando a pessoa é chamada para fazer um tipo de trabalho, seja missionário, seja um trabalho de levita, seja um trabalho, sabe assim, de pastoreado, seja qual for o trabalho que ela vai fazer para Deus, ela precisa ser chamada e passar por um processo de provação. E nesse processo de provação, essa pessoa pode ser reprovada ou aprovada, certo? Então, assim, o que existe no YouTube? Existem pessoas que estão fazendo coisas com as quais elas não foram chamadas para fazer, elas estão fazendo, pregando, ensinando a Bíblia, e elas não foram chamadas para isso, mas também não quer dizer que essas pessoas sejam bruxas ou satanistas, gente. Só quer dizer que às vezes a pessoa, ela é cristã, e ela sentiu vontade de ensinar a palavra de Deus, ela não considerou orar para ver se Deus tem aquele chamado para ela. Simplesmente ela resolveu pregar sem perguntar para Deus se ela podia fazer.
tá? Então tem várias pessoas aqui no YouTube fazendo isso. Elas exercendo uma função para a qual elas não foi chamada, elas não foram chamadas. E isso é um problema, gente, por quê? Porque ao invés dessa pessoa estar se preparando para exercer a função para a qual ela tem um chamado, ela está se ocupando com uma função para a qual ela não foi chamada. E o outro problema é que se ela está exercendo uma função para a qual ela não foi chamada, ela está colocando a vida dela em risco, porque ela acaba, né, se colocando como alvo de ataques espirituais. Então, para exercer uma função na presença de Deus, a gente tem que ser chamado para aquilo. Então, cada pessoa tem um chamado diferente, nem todo mundo foi chamado para a mesma coisa, tá? E Jesus disse uma coisa interessante, assim, Jesus falou assim, olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o que o Senhor quer dizer? Que ele chama muitos, ele chama esses muitos, e quando ele chama esses muitos, ele coloca esses muitos à prova. E só aqueles que são aprovados, eles são escolhidos para exercer esse chamado. Isso não quer dizer que aqueles que foram reprovados, eles não venham ter a chance de passar por uma nova prova e serem aprovados e poder exercer o seu chamado. Eles podem ser reprovados em um determinado momento e depois eles podem passar pela prova novamente e nessa segunda vez que eles passarem por essa prova, eles podem ser aprovados e depois exercerem o chamado que eles têm, né? Então, assim, né, sobre a pastora Nadir, né, como eu estava falando, ela foi chamada para fazer o que ela está fazendo, mas o que acontece é que ela foi reprovada durante um momento, porque ela fica entrando em contenda com pessoas aqui no YouTube. Então, quando as pessoas falam alguma coisa dela, ela responde, ela se altera, e isso fez com que ela não fosse aprovada nessa área, tá, gente? Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa mal intencionada, não quer dizer nada disso. Não quer dizer que ela seja bruxa, não quer dizer nada disso. Quer dizer só que ela não foi aprovada e que ela precisa reavaliar o que ela está fazendo, né? Buscar a presença de Deus para se alinhar, realinhar com o propósito de Deus, para que ela possa finalmente ser aprovada e continuar fazendo a missão para a qual ela foi chamada, para a qual ela tem um chamado. Outra pessoa que eu estou falando que acontece muito isso é o Gleison. Ele também é uma pessoa que foi chamada, né? Eu estou falando isso porque o Senhor Jesus falou comigo. Ele foi chamado por Deus, mas também ele tem entrado em muita contenda com muitas pessoas, gente. E isso atrapalha. É por isso, gente, que muitas vezes, como eu falei para vocês em um dos vídeos anteriores, que algumas pessoas que fazem comentário aqui, eu apago para evitar contenda. Porque eu também, na época que eu tinha o canal Igreja Primitiva Brasil, eu fui chamada e fui colocada à prova. Em um determinado momento, eu fui reprovada. E nesse momento que eu fui reprovada, eu não sabia que eu tinha sido reprovada. Eu vim saber muito depois. Quando eu soube que eu tinha sido reprovada, que o Senhor falou comigo que eu tinha sido reprovada, e aí o Senhor me deu uma nova chance para eu passar por uma prova de novo, para que eu fosse aprovada. Eu fui reprovada de novo. E isso me entristeceu assim bastante, né? Porque a gente às vezes se esforça, né, para ser aprovado diante de Deus, mas algumas vezes a gente não consegue. E aí eu fiquei bastante triste, né? E teve um momento que o Senhor falou comigo, o Senhor me consolou, disse que eu ia ter uma nova oportunidade, né? Que o Senhor sabia que eu ia ser reprovada e queria me dar uma nova oportunidade. Então eu pensei assim, vou ter que me preparar, porque eu não quero ser reprovada pela terceira vez. E nessa época, gente, eu tinha fechado, eu não tava com o YouTube. Quem me conhece aqui do canal Igreja Primitiva Brasil sabe que eu fiquei afastada do canal do YouTube, da internet, né, de todas as redes sociais por algum tempo. Foi um tempo longo, assim, foi. Eu acredito que talvez um ano e pouco, né? Não tenho ideia assim, mas acredito que por aí. Que eu fiquei afastada, justamente porque eu tinha sido reprovada, né? E o Senhor me mandou me afastar das redes sociais. E aí passou um certo tempo, o Senhor me colocou à prova de novo, e desta vez o Senhor não me avisou que eu ia passar pela prova. E eu fui aprovada, só que eu não sabia. E aí teve um dia que eu estava conversando com o Senhor, falando assim, eu não posso pregar mais para outras pessoas, ou se eu posso falar para as pessoas da minha família, né?
Para outras pessoas eu não vou poder falar porque eu fui reprovada, né? Não vou poder falar de Jesus porque eu fui reprovada. E assim, eu fiquei triste, né? Porque a gente se entristece quando a gente recebe uma reprovação. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco aliviada porque eu me vi assim livre de uma responsabilidade grande, tá? Mas aí, como eu falei pra vocês, depois, mais tarde, aí o senhor falou comigo que eu tinha passado de novo pela mesma prova e que dessa vez eu tinha sido aprovada. E foi só aí, foi só depois disso que eu comecei a falar aqui no YouTube, a falar no Telegram, só depois disso. Então, o que eu quero dizer, né? No caso do Gleison e da Nadir, da pastora Nadir, eu vejo que acontece com eles a mesma coisa que aconteceu comigo, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha o canal Igreja Primitiva Brasil, porque muitos bruxos entravam ali nos comentários do canal, satanistas entravam, e eles ficavam me afrontando, me provocando, às vezes eu respondia, às vezes eu fazia vídeo resposta, eu me irritava, porque às vezes eles irritam tanto a gente nos comentários, que às vezes a gente acaba fazendo vídeo resposta, acaba entrando em contenda, e eu caí nesse erro, e eu vi que a Nadir e o Gleison também caíram no mesmo erro. Então, assim, gente, isso acaba desaprovando, trazendo uma reprovação para nossa vida, né? E acaba colocando a gente numa situação difícil, porque quando a gente não sabe que foi reprovado, a gente continua fazendo aquilo e continua exercendo aquele trabalho que a gente julga, a gente tem boa intenção e a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, e acaba se colocando mais ainda como alvo de ataque espiritual. Então isso pode ser bastante perigoso, sabe? E como que eu vou dizer, né? Então, teve um tempo que eu era inscrita no canal da pastora Nadir, teve um tempo que eu fui inscrita no canal do irmão Gleison, mas depois que eu vi que eles começaram a sair, né, eles começaram a se perder nisso daí, dessa questão de vídeo resposta, dessa questão de contenda, eu saí também, deixei de acompanhar, né? Assim, o que eu desejo para eles é que eles um dia consigam entender, né, a situação que eles estão, que é uma situação de provação, e que nessa situação de provação eles recebem alguns ataques, para que eles possam, assim, conseguir se alinhar de novo no caminho que Deus quer que eles andem, no propósito de Deus para a vida deles, para que eles possam serem aprovados e assim poder exercer o chamado deles sem maiores problemas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso que eu tô contando, né? É que tem muita gente falando muita coisa aqui na internet. Depois, esse último mês que eu estive gravando assim vários vídeos, assim, um seguido do outro, eu recebi muitas perguntas, gente. E às vezes eu confesso assim que fica até um pouco de dificuldade de saber como responder todas as perguntas. Então eu recebi muitas perguntas e às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, então às vezes eu vou deixando um pouquinho para tentar equilibrar a minha forma de raciocinar, de analisar, até também de achar uma maneira correta de falar para não ofender ninguém, para não provocar contenda, porque às vezes, dependendo como a gente fala as coisas aqui no canal, no YouTube, a gente acaba arrumando contenda com outras pessoas, né? Então, assim, como eu falei para vocês, né? Tem o meu caso, que você sabe da situação espiritual, das batalhas espirituais que eu tenho passado, que eu passei, contei algumas coisas aqui. E isso não tem acontecido só comigo, né? Isso tem acontecido com vários YouTubers aqui, tá? E o Gleison e a Nadir são um destes. Eles também não são únicos, tá? São pessoas que são chamadas por Deus e que elas são colocadas à prova por Deus, mas que nesse período de prova, o inimigo fica ali atentando a pessoa, sabe? Colocando pessoas para fazer comentários, usando pessoas para tirar cortes da palavra da pessoa e fazer vídeos tendenciosos, esse tipo de coisa. Então, isso acaba acontecendo, Deus permite para nos mostrar, né, para nos provar e nos mostrar o quanto nós estamos preparados ou despreparados para exercer o chamado dele, porque quando Deus coloca uma pessoa à prova, Deus já sabe se a pessoa vai ser aprovada ou não.
Nós é que não sabemos se vamos ser aprovados ou não. E quando nós somos aprovados ou desaprovados, ali nós temos conhecimento onde estão as nossas falhas, onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos nos santificar mais. Então, o fato de sermos provados, e dentro dessa aprovação, Deus permitir que o diabo tente as nossas vidas, não é algo para o nosso mal. É uma situação difícil, mas não é propriamente dito para o nosso mal. É para nós sabermos, né, até onde nós podemos ir, para nós sabermos onde estão as nossas falhas, porque é ali, nas nossas fraquezas, que o inimigo vai usar para nos atacar, e aí a gente vai conseguir entender, porque às vezes o inimigo sabe a nossa fraqueza, mas a gente não sabe. A gente não tem conhecimento. Então, quando nós somos tentados, e às vezes a gente acaba caindo em tentação, e nós somos reprovados, então quando a gente é reprovado, a gente percebe o tamanho da nossa fraqueza, o quanto nós precisamos arrumar determinadas características, pedir para Deus mudar certas características e certos comportamentos que a gente tem, porque se Deus não fizer essa mudança na nossa vida, vai ficar impossível da gente cumprir e exercer o chamado de Deus. E permitir que Deus cumpra em nós o propósito dele. Então, isso está acontecendo com várias pessoas aqui na internet. O YouTube ele tem servido de um campo para chamado e para aprovação, para reprovação ou aprovação, tá? Para muitas pessoas. Então, os exemplos que eu dei, no meu caso aqui, eu falei de mim, né? A situação que eu passei, teve um momento que eu fui reprovada por 3 vezes, não estou julgando ninguém, como eu falei para vocês, estou falando de dificuldades que todas as pessoas que têm um chamado, elas são chamadas, elas vêm para a aprovação e essas pessoas passam por um momento difícil. E elas podem ser reprovadas ou aprovadas. Se elas são reprovadas, elas têm uma oportunidade depois de serem aprovadas. Não quer dizer que elas, por causa de uma reprovação, elas vão ficar reprovadas para a vida inteira. Não. Né? Se elas se derem conta de que foram reprovadas e procurarem encontrar onde elas erraram e consertar, provavelmente elas serão aprovadas, tá? Bom, é isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui sobre esse assunto, né? E deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que é só isso. Os outros assuntos, tem algumas coisas aqui que eu preciso... que são assuntos mais complexos, são assuntos que eu preciso explicar mais detalhadamente, gente. Não é que eu esqueci os comentários, eu olho os comentários, tudo, mas tem assuntos que eu preciso me preparar melhor para poder falar, usar a linguagem correta, né? Usar as expressões corretas. Então, esses assuntos eu vou deixando um pouquinho mais... para responder um pouquinho mais à frente, para não chegar aqui e não falar besteira, tá bom? É isso. Então, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no 3º dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, para todo sempre. Amém.